Jesus, da tarefa. Tarefa é lindo, né? Muito lindo. Reverbera, reverbera, mais um programa pro canal Reverbera do Quebras, Belém do Pará, no dia de Cosme e Damião. Já deu Cosme e Damião, não é, Antônio? É. Você acredita que Cosme e Damião já deu um doce com a criança hoje? Já, bastante. Pra mim mesmo. Dia 27 de setembro. 27 de setembro de 2014. Eu estou aqui com o Antônio Moura, poeta nascido em Belém mesmo, né? Nascido em Belém, é. Belém do Pará. Estou aqui com João de Jesus Paz Loureiro. João de Jesus Paz Loureiro, poeta. Eu quero fazer uma pergunta logo de cara para ele, depois que eu apresentar o outro poeta aqui, o Marcílio, que já me deu aqui, Marcílio Costa, que está aqui também, nascido em Belém também. Não, eu sou do sul do Pará, de Marabá. De Marabá. Eu moro aqui desde 2000. A minha família é do Baixo Tocantins, que é a região do Cametá, a mesma região do Paz Loureiro. Você também nasceu na mesma região? Mesmo Rio, só que ele nasce mais próximo lá do sul do Pará. E eu já aqui no estuário desse rio, quando ele vai para a Baía do Marajó e para desaguar no mar pelo Amazonas. João, você teve um livro lançado no Rio, ou seja, não é lançado no Rio, um lançamento, é lançado, não é? Na época da ditadura, pegaram o seu livro lançado, jogaram exatamente para ele ser esquecido e afundar lá, né? Eu queria que você me contasse dessa história, desse livro chamado Tarefa. Sim. E você contasse um pouquinho que história foi essa da tarefa ter ido parar no fundo do Rio. No dia da época do lançamento, eu estava na faculdade ainda, tinha 22 anos, e o livro tinha sido selecionado pelo CPC da UNE, pela União Acadêmica Paraense, para ser um livro de estudante publicado, etc., que seria lançado aqui depois no Rio, São Paulo, naquele programação da União Nacional de Estudantes. E aqui em Belém, na época do lançamento, ocorria o Seminário Latino-Americano pela Reforma Universitária. Então havia estudantes de toda a América Latina aqui, etc. Foi quando estourou o golpe militar, né? E quando invadiram a União Acadêmica Paraense, quebraram o que havia por dentro, de móveis, etc., e recolheram todo o material existente, de atas, de arquivos e tudo, com a finalidade de poder perseguir e ir atrás do chamado subversivo. E nesse bojo, toda a edição do livro que seria lançado, que depois seria levado pelo pessoal da UNE que estava aqui para o Rio, enfim, esse itinerário todo, toda a edição ela foi levada junto com os papéis e foi atirada ao rio pela Marinha. A Marinha foi encarregada disso. Eu acho que é a primeira história na literatura de um livro lançado. Ou seja, nem teve lançamento nenhum. Agora, veja bem, a casualidade, esses acasos da história da vida, né? Um colega nosso, ele era o encarregado de divulgar as ações culturais da UAP, da União Acadêmica Paraense. E, portanto, ele tirou do pacote um exemplar para divulgar nos jornais. Por isso, quando destruíram a edição toda, nem eu tinha cópia. Eu não tinha livro. E nem sabia que alguém pudesse ter. 25 anos depois, eu recebo da minha casa um envelope com uma pequena carta não assinada de uma pessoa que me dizia, pedia desculpa de só estar devolvendo nessa hora, porque na época, temendo que a casa fosse invadida pela polícia militar ou pelo DOPS, que era muito comum, algumas famílias queimavam os livros, chamados assim, perigosos, ou subversivos, etc., e os marxistas, o livro de sociologia, etc. E ela ficou assim com pena de queimar e empacotou alguns livros e enterrou no quintal. 25 anos depois, ela, por qualquer motivo que eu nunca pude saber, ela desenterrou esses livros e encontrou Tarefa. A capa assim meio ruída pela umidade. A essa altura eu já tinha outros livros publicados, já estava uma pessoa conhecida na cidade, etc. E aí ela mandou deixar na minha casa. E eu fiquei com pena que não pude agradecer a isso. E a minha mulher fez um prefácio, escreveu essa pequena história do livro que eu estou resumindo aqui, e mandou fazer uma edição facsimilar. E 25 anos depois ela fez o lançamento no dia do meu aniversário. E nem eu sabia, fui saber na hora que
amigos chegaram e tudo mais, e o livro foi lançado. Quer dizer, é um livro que foi martirizado, não é? E um livro que para mim foi um impacto muito grande, porque você imagina o seguinte, com aquela idade, um livro como aquele, que era um livro que tinha algumas coisas bem inovadoras no sentido da temática e da forma, seria lançado nacionalmente com ele pelo movimento do Centro Popular de Cultura da UNE, como outros estudantes também seriam lançados. Já havia o embrião disso naquela série Violão de Rua da civilização brasileira, em que eu estou incluído no primeiro exemplar. Então, Capinã, Afonso Félix, Afonso Romano Santana, etc. Então, essa destruição do livro, esse naufrágio do livro, para mim foi uma coisa desesperadora, porque eu sentia como se fosse uma barreira que se erguia diante de mim, difícil de ser vencida. E eu teria duas alternativas, ou ficar, digamos assim, tão inibido por aquilo, tão impactado por aquilo, e parar de escrever um tempo, ou a outra alternativa que eu tive foi exatamente voltar a escrever. E a minha ideia de superar aquele trauma, porque não vamos ficar apenas no livro. Pouco tempo depois eu fui preso também pela ditadura, fui preso várias vezes, fui torturado, fui levado preso para o Rio de Janeiro. Fui entregue ao DOPS do Rio de Janeiro, quer dizer, fui retirado de dentro daquela caçamba, daquele camburão do DOPS. Quer dizer, hoje eu poderia estar, digamos, morto, né? Porque o DOPS matava. O DOPS não tinha conversa. Então, quer dizer, foi um ano de um impacto assim, emocional, um impacto assim, intelectual e tudo muito forte. Mas aí eu procurei não deixar abater por isso e a produção continuar fazendo. E tive essa alegria e ter essa alegria de 25 anos depois, quer dizer, aparecer o livro que era uma novidade. Ele brotou, né? Ele rebrotou todo da terra. Pegando o gancho, Antônio Moura, grande Antônio Moura, autor de Hong Kong e outros poemas, Rio Silêncio, A Sombra da Ausência, que é esse aqui. Agradecer aqui, reverberando, com Milton Ratum. Milton Ratum, muito obrigado. Me apresentou o Antônio Moura e os poetas aqui de Belém. Me diga uma coisa, Antônio Moura, qual é, pegando o gancho do João, qual é a tarefa do poeta? A tarefa do poeta, eu acho que é escrever. É transfigurar a realidade antes de tudo, né? É uma operação de transformação, né? Através da linguagem, né? Você está quantos livros já? Isso. 4 livros de poesia, tem 3 de tradução e agora tem um livro inédito que estou revisando, enfim, uma fase de finalização dele. Conta um pouquinho do Rio Silêncio. Essa daqui é uma edição bilíngue, saiu no México, né? Conta um pouquinho, enfim. Bom, o Rio Silêncio é um livro que tem assim, uma história, digamos assim, um pouco mais particular em relação aos outros livros, né? Porque é um livro que, digamos, que teve um alcance fora do país. Ele foi traduzido para o inglês em 2012. O tradutor, antes dele ser publicado, escreveu um livro num prêmio que tem na Inglaterra, que é o prêmio John Dryden, que é um prêmio especialmente para livros escritos traduzidos para o inglês, de outra língua, traduzidos para o inglês. É um prêmio da Inglaterra, mas para escritores de outras línguas. E acabou que o livro acabou ganhando o prêmio John Dryden. E através disso, claro que isso deve ter influenciado bastante, a editora se interessou pelo livro, a Art Publication, se interessou pelo livro e publicou o livro em 2012, e aí me levou para fazer uma turnê por 8 cidades para lançar o livro lá. A partir daí, eu acho que no rastro dessa edição veio uma edição catalã, e que saiu também esse ano, e essa edição mexicana. E tem um livro dele que saiu primeiro em claquete, A Outra Voz, né? E que é o nome do livro dele, que é o próximo livro, que daqui a pouco a gente vai falar do Outra Voz, intervalinho do Reverbera, pra gente voltar aqui com esses 3 grandes poetas. Estou muito animado e feliz, amém. Já, pesado.